Vivemos tempos obscuros, tempos em que somos calados a qualquer preço, tempos de ódio, de intolerância, de violência. Não podemos permitir censura nunca mais. No último domingo, 31 de março, fez 55 anos, da instalação do regime militar. E foi também o dia 31 de março desse ano, foi lançado em vários cinemas do Brasil o filme 1964, Entre Armas e Livros. Dos 10 cinemas onde seria exibido o filme, 7 eram do Cinemark. E os ingressos já estavam sendo vendidos há um tempinho já. O que aconteceu? Chegou no dia, o Cinemark não quis exibir o filme. Eles soltaram uma nota, soltaram essa notinha. Na página Jornal JC Online, do dia 1º, saiu a seguinte nota, que através das redes sociais, o Cinemark se pronunciou sobre a exibição do filme em 1964 e disse que tem um caráter apolítico. Diz que o Cinemark tem um caráter apolítico, ou seja, não é partidário nem nada dessas coisas. Mas assim, primeiro ponto, se os ingressos já estavam sendo vendidos há um tempo, como assim? Tipo, se os ingressos já estavam sendo vendidos é porque o Cinemark sabia qual era o filme, sabia do que se tratava. E aí, de repente, eles soltaram essa nota dizendo, não, nós temos um caráter apolítico, nós não nos metemos em política e, portanto, nós não vamos exibir esse filme. Como assim? Como assim? E aí depois eles falaram assim que teve um erro de procedimento em função do desconhecimento prévio do tema do evento. Aqui no Rio de Janeiro, o filme não foi exibido. A sala estava lotada e falaram que havia tido um problema. Eles não falaram assim com essas letras, não. Para o pessoal que estava lá, eles disseram que teve um probleminha técnico e tudo mais e que por isso eles não poderiam exibir o filme, porque houve um probleminha técnico. E aí depois eles soltaram essa notinha explicando qual era o probleminha técnico, que era a censura, Uma coisa é boicote. O que é boicote? Tá passando um filme lá, eu simplesmente não vou. Isso é boicote, eu não vou. Censura é outra coisa. Isso aqui é censura. Isso aqui é censura. E outra coisa que o Cinemark esquece é que o Cinemark foi pago para prestar um serviço. O Cinemark recebeu para prestar o serviço, porque não foi de graça. O Cinemark recebeu para prestar o serviço de exibir esse filme do Brasil Paralelo. Sabia, Cinemark, que você pode ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Primeiro, crime de afirmação falsa e enganosa, que está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Outra, se a entrega não é feita, caracteriza também o crime contra o Código Penal, que é o crime de estelionato. Porque você vendeu um serviço, você vendeu os ingressos e você não prestou esse serviço. Acho que no mínimo, Cinemark, você tem que devolver o dinheiro das pessoas. Só que aí, o que acontece? O Cinemark veio com essa notinha, muito da sem vergonha, essa notinha muito sem vergonha. Só que assim, o Cinemark, ele já tinha feito algumas coisas meio que partidárias. O Brasil Paralelo não queria exibir nada de graça. O Brasil Paralelo pagou a vocês, Cinemark. Ou Cinemax. Sério, foi um absurdo isso que aconteceu. Isso é censura. Reclamam tanto, da época da ditadura militar, oh meu Deus. Mas isso que vocês fizeram,
Isso foi censura. Isso é tirar o direito de dar ao que pensa de forma contraditória voz para poder se expressar. As pessoas só conhecem um lado da história, que é o lado que ensinam nas escolas, que é o lado que demoniza o regime militar, que é o lado que demoniza os militares, que é o lado que demoniza esse período como se fosse um período sanguinário, um período negro da história do Brasil. Ninguém aqui está negando que não houve excessos no regime militar, mas não foi o genocídio que a esquerda diz que houve. Aliás, o maior erro do regime militar foi ter deixado a esquerda se infiltrar no sistema de ensino. Porque graças a isso, hoje, quando o adolescente frequenta o ensino médio, até antes um pouco no ensino fundamental, ele já aprende coisas absurdas, como, por exemplo, o regime militar, a ditadura, foi um absurdo, foi um genocídio, foi não sei o quê. Cinemark, se preparem, nós somos muitos e nós vamos fazer questão de boicotar vocês. Mas a grande verdade é que nós não vivemos numa democracia. Nós vivemos numa ditadura da esquerda, onde só a esquerda tem voz, onde a direita está passando um sufoco para ter voz ativa nesse país. Isso é um absurdo. Isso tem que acabar. Censura nunca